vida. Não é lugar para gente que abandonou o estudo para jogar bola de gude na rua. É lugar de gente conhecedora da palavra de Deus. É lugar de gente com vida com Deus. É lugar de gente que clama a Deus e ora. Gente que Deus usa em toda a sua instrumentalidade, em todo o seu conhecimento, em todo o seu potencial. Calvino dizia que as ciências humanas podem ser usadas para a glória de Deus. E assim, meus amados irmãos, nós temos baseado e seguido a nossa vida e ministério, sempre aplicado, sempre estudando, sempre meditando, sempre crescendo. A esposa é testemunho, às vezes nem ela, coitada, entende. Quando o marido dela começa a preparar um sermão, 2 horas da tarde e termina 2 horas da noite, 2 horas da madrugada, digo. Ela diz: tudo isso seguida porque eu tenho que olhar todas as coisas para ensinar erro aos meus irmãos. Porque a gente estuda o texto do grego, a gente vê o texto no hebraico, a gente vê o que os comentaristas, homens de Deus, falaram, a gente vê o que a gente está falando, a gente estuda a história, centraliza o texto na história, na geografia, vê texto, vê contexto, faz a interpretação, revê a interpretação. Isso tudo somente após receber a inspiração todo-poderoso para pregar. Não tem sermão que dura 1 semana para ficar pronto. Porque isso chama-se zelo com as coisas de Deus. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, ele era ungido. E a Bíblia fala de Davi na música. Ele tocava e a unção se manifestava, mas ele também dizia para tocar com conhecimento, com técnica. E assim aquele que serve a Deus, ele serve a Deus com a unção de Deus. Mas aquele que serve a Deus com unção, ele tem dentro do seu coração um chamado. Arde um chamado no peito dele, e ele vai cada vez querer melhorar o seu serviço para Deus. Você começa servindo a Deus de uma forma muito inicial, e Deus vai mergulhando com você dentro dele, e vai aumentando o nível de revelação, e vai aumentando a inspiração, e ao mesmo tempo vai aumentando o conhecimento, porque Deus não é avesso ao conhecimento, nem defensor da burrice. Mas hoje vemos pessoas, eu conheci muitos assim, pessoas que queriam assumir o púlpito da igreja, porque eram pessoas que achavam que era mais fácil ganhar dinheiro sendo pastor do que sendo profissionais liberais. Eu não, querido, eu sou profissional liberal, muito bem pago, graças a Deus, pelo governo. Não sou rico, mas o que tenho dá para viver, dá para comer um bife com a minha esposa de vez em quando. Aceboladinho com um alhozinho por cima, viu, esposa? De fato, irmãos, que eu exerço pastorar na casa de Deus com muito orgulho e felicidade. Não por necessidade, não porque preciso de dinheiro, porque nada recebemos, mas por vocação, por chamado de Deus. Porque Deus me chamou para isso, porque Deus me escolheu para isso, porque Deus me elegeu para isso. Para isso fui escolhido, para pregar o Evangelho, como diz o apóstolo São Paulo. E ai de mim se não o fizer, e fizer muito bem feito. Ai de mim se não o fizer, e não fizer muito bem feito. Mas hoje, irmãos, temos uma inversão de valores, trazendo os princípios e métodos mundanos para dentro da igreja, aplicando-os como se fossem revelação de Deus, algo que vem gerando um falso evangelho, com falsa promessa de bênção e de sucesso, coisas que são anátemas diante de Deus. Pastor, Deus é favorável à miséria? Não. Mas Deus não é Papai Noel, Deus não é apresentador rico da televisão, que abre a porta da esperança e todo mundo vai receber alguma coisa. Não, Deus é Deus. Deus é Deus.
Deus escolhe cada um com um propósito. Você não tem uma escolha. Você foi escolhido por Deus. Se no caminho da escolha passa, ou você passar um aperto aqui e ali, glorifica a Deus no seu aperto. Porque a Bíblia diz o seguinte: nunca vi um justo necessitado, nem a sua descendência mendigar o pão. Você pode passar o aperto, mas Deus é contigo, irmão. Passar aperto não é falta de fé. Como viver em abastança não é sinal de muita fé. Há uma crescente tolerância, irmãos, permissiva com o maligno por parte também daqueles que são seguidores de Cristo. Falamos dos líderes, mas precisamos falar também dos seguidores, porque vivemos dias de Oséias. Tal é o povo, tal é o sacerdote, tal é o sacerdote, tal é o povo que o segue. E hoje há uma permissividade muito grande. Essa permissividade traz mistura, irmãos, traz confusão, ao ponto de ter pouca diferença entre o mundo e a igreja dos dias de hoje. Sabe por que isso acontece? Eu vou te dizer: porque o espírito de Jezabel está no trono de muitas igrejas. Trono de muitas igrejas. Essa aliança, irmãos, com Jezabel, ela troca a adoração. Eu vou começar a mostrar a você alguns pontos. Eu não quero esgotar isso aqui nessa noite, nem ter a pretensão de esgotar isso, porque o Espírito de Deus, ele tem muitas aplicações da sua palavra. Não podemos dizer esta é a única aplicação. Há muitas aplicações da palavra. Interpretação há uma só, mas aplicações há muita. Eu gostaria de aplicar nessa noite, mostrar para você as marcas desse espírito maligno. Porque quando há uma aliança com esse espírito de Jezabel, a adoração ao Senhor Jesus é deixada de lado e é trocada pela adoração a demônios. Veja que Acabe, ele passa a servir a Baal e o adorar. Ele edifica uma casa de Baal em Samaria e nela levanta um altar a Baal. Não satisfeito, ele levanta um poste ídolo. O que é um poste ídolo? Um poste ídolo é uma espécie de um tronco onde tem desenhos, onde tem figuras da mulher de Baal desenhada com os seios de fora. Ele abandona a adoração a Deus e passa a adorar, irmãos, aquilo que a Bíblia chama de diabo. E quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que Jezabel, ela era mestra, ela era especialista, ela tinha uma especialidade na vida dela, que era prostituição e idolatria. Prostituição e idolatria são semelhantes, mas prostituições e feitiçarias que ela realizava. 2 Reis 9:22, para que você tenha o texto. Se você quiser ler, se quiser anotar, anote. 2 Reis 9:22 diz assim: sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, perguntou: a paz, Jeú? Ele respondeu: que paz, enquanto perduram as prostituições de tua mãe Jezabel e as suas muitas feitiçarias. O que é feitiçaria, irmãos? Feitiçaria, de forma bem básica, é poder sobrenatural que não vem de Deus. Poder sobrenatural que não vem de Deus. Hoje, irmãos, há muita manifestação sobrenatural no mundo, e mesmo dentro da igreja, não é
o Espírito de Deus que vem gerando. Não é o Espírito de Deus que produz. Muita coisa. Hoje, muitas igrejas estão adorando Baal, o Deus da prosperidade. O Deus da prosperidade material, que no Novo Testamento é chamado de Mamon. E hoje, irmãos, há um falso Deus de prosperidade material sendo adorado pelos crentes no evangelho monetarizado. Algo que tira a paixão de Deus e põe naquilo que Deus pode dar. Isso é idolatria. E hoje, irmãos, os crentes são ensinados a idolatrar o dinheiro, idolatrar a prosperidade. Você faz campanha de prosperidade, eles afluem a igreja. Faça a campanha de 7 semanas da prosperidade dos ungidões de Israel. E as pessoas vêm, e as pessoas são incentivadas a dar cada vez mais dinheiro de prosperidade, para conseguirem prosperidade. E são dito que isso é parte da fé, mas querido, não é parte da fé nenhum tipo de suborno, de chantagem financeira ou chantagem emocional para com Deus. Já preguei aqui e vou repetir o que eu disse. Deus não precisa de nenhum centavo do teu bolso. Deus não precisa do teu dinheiro. Deus é Deus que é dono do ouro e é dono da prata. Deus não precisa de sacrifício. Deus não precisa de voto. Deus não precisa de nada disso. A Bíblia nos mostra que todas as coisas, todas as bênçãos nos são dadas gratuitamente em Cristo Jesus. Todas as bênçãos, todas as bênçãos. Não há nenhuma bênção que não passe por Cristo Jesus. E não há nenhuma bênção que passe por Ele, que não seja dada única e exclusivamente pela graça de Deus, pelo favor imerecido, pela bondade daquele que é o Senhor e governador de todo o universo. Todas as coisas, irmãos, a Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por Ele, foram criadas por Ele, para Ele e por Ele. Todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Em Jesus, irmãos, a salvação. Em Jesus, a vida. Em Jesus, a libertação. Em Jesus, irmãos, a solução de problemas. Em Jesus, irmãos, há sim resolução até de problemas financeiros. Em Jesus, irmãos, há sim salvação de vidas. Mas, irmãos, tudo isso não é porque você dá ou deixa de dar, fala ou deixa de falar, é porque Deus te ama e pela graça de Deus Ele dá isso livremente. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Livremente. Deus maravilhoso, incomparável, aleluia. A Bíblia diz que Deus é amor. Tremendo. E aquele que é amor, irmãos, a Bíblia diz: aquele que não negou o seu único filho, não nos dará juntamente com Ele todas as coisas. Ele não negou o seu único filho. O que Deus negará, irmãos? Aqueles que andam em retidão. O que Deus negará, irmãos, a seus preciosos filhos? Deus, irmãos, é um grande Pai, e que suas mãos estão todas as bênçãos. E Ele fez assim: meus filhos, todas elas são suas em Cristo Jesus. De forma que você não precisa dizer: Deus está aqui, eu estou te dando para receber lá. Não precisa fazer isso, não faça isso com Deus. Deus não é demônio. Demônio nas religiões, ele é assim: você tem que fazer uma oferenda, senão ele não te dá alguma coisa. Por favor, espiritismo não é dentro da igreja evangélica. Aí eu digo, pastora, que estão adorando demônios dentro da igreja, porque estão fazendo de Deus, querendo adorar a Deus,
servir a Deus da mesma forma que as religiões feiticeiras e espíritas fazem nos seus templos e nos seus lugares de culto. Mas Deus não se adora assim. Deus não se serve assim. O Deus vivo e verdadeiro, você não dá nada a Ele para receber de volta. Você dá como louvor e ações de graça, porque Ele já te deu todas as coisas. Oh, glória a Deus, aleluia! Você apresenta a sua vida a Deus como ação de graça, porque ela pertence ao Senhor. E em atitude de louvor e adoração você diz: Deus, eis a minha vida aqui, usa-me, Senhor, toca-me, Senhor, fala, Senhor, fala que teu servo ouve. É tudo por gratidão, irmãos. É tudo por ações de graça. Não confunda adoração a Deus, irmãos. Você não precisa apresentar uma oferta para Deus te ser propício. Ele já te é propício pela oferta que Ele apresentou, que se chama Jesus de Nazaré, apresentado como o Cordeiro que tira o pecado do mundo na cruz do Calvário. Então não, Deus me ser propício pelo que eu estou te dando, não. Deus me ser propício por tudo que o Senhor já deu por minha vida. Deus atende a minha oração, não pelos meus méritos, Senhor, não porque eu mereço alguma coisa, Senhor, não porque eu estou te dando alguma coisa, Senhor, não porque eu estou fazendo um sacrifício, Senhor, mas por causa do sacrifício perfeito de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por causa dele, Senhor, ouve a minha oração, porque Jesus está à tua destra, intercedendo por mim, Pai. Ouve a oração de teu servo, de teu ungido Jesus, e me abençoa a minha vida. E se você não souber orar, Deus ainda faz melhor, porque Jesus intercede junto ao Pai do céu, e o Espírito Santo intercede entre você ao Pai com gemidos inexprimíveis na terra. O Senhor não sei orar, mas Senhor, em nome de Jesus, e aí você vai, e o Espírito Santo vai intercedendo, ele vai falando com o Pai, com gemidos inexprimíveis, e o Pai do céu vai escutando, e o Senhor vai falando: Pai, é pelo meu sacrifício, é pelo meu sangue, é pelo sangue que eu derramei. E o Pai diz: muito bem, meu filho, eis aqui está a minha resposta, porque tu és o amém da igreja, tu és o Senhor da vida dele, tu és o Senhor da vida dela. Então, ó Deus, teu trono subsiste para sempre, seja feita conforme a tua intercessão. Ora, xirande cantalaba, soriande cantalas. Ora, xare cantere balabasso. Biximeriande cantere balabas. Ora, xamereante cantarabasso. É assim, irmãos. É assim que a Bíblia nos ensina, é assim que a Bíblia nos mostra. Quando eu apresento minhas ofertas a Deus, elas são sempre de louvor e adoração. Porque para ser propício o Pai já foi em seu Filho Jesus. Hoje, irmãos, é triste, mas há crentes que defendem também o aborto. Parecem discípulos de Baal. Houve até um bispo que defendia aborto livremente em seu centro religioso. Não chama aquilo de igreja, aquilo é um centro religioso. Começou a defender aborto. Hoje, irmãos, a crente defende o homossexualismo, que defende a fornicação. Eu vi um vídeo de 2 jovens fazendo evangelismo num baile noturno. Eles evangelizavam, distribuindo camisinha ungida com óleo. Eles diziam: o Senhor está aqui, o Senhor, nossa estratégia, Deus nos deu, você não faz nada, nós estamos fazendo.
Hoje há crentes que defendem seus líderes, independente de seus ensinos heréticos. Hoje muita gente defende uma igreja light, defende um evangelho soft, uma igreja pluralista, uma igreja sincrética, que diz amém a tudo que o mundo diz. Hoje o mundo colocou o dedo na cara da igreja e disse assim: mudem a sua pregação e nós vamos aceitar vocês em nosso meio. Falem de um Jesus que dá sem nada pedir, que não pede mudança de vida, que não pede transformação de vida, que não pede renúncia do eu, que não pede negação do ego. Fala de um Deus que recebe tudo em todos, sem nenhum tipo de critério no céu. É céu de jogador de futebol, é céu de pagodeiro, é céu de artista mundano pecador. Gente que nunca se converteu, gente que nunca passou pela transformação da palavra, gente que nunca nasceu de novo. E o mundo diz: diga que eles estão lá. Hoje todos vão de qualquer jeito. Digam isso, nós vamos amar vocês, nós vamos frequentar o culto de vocês. E muitas igrejas estão aceitando esse tipo de coisa. Mudaram sua mensagem, fizeram a mensagem mais light. Eles dizem: você não pode chocar o pecador, você tem que dar bons conselhos dentro da Bíblia, você tem que falar coisas boas dentro da Bíblia, você tem que dizer para eles que eles são bons, que todos eles são boas pessoas, que não precisam de transformação de vida. Meu querido, o Evangelho significa boa notícia, é verdade, mas é boa notícia para o pecador, porque o pecador sem Jesus já está perdido. O pecador sem Jesus, o destino dele é o inferno. O pecador sem Jesus vai perecer, e sua alma vai descer às profundezas do inferno, do qual ele jamais sairá. Mas irmãos, com Jesus a possibilidade de se escapar do inferno, com Jesus a possibilidade de ter vida com Deus, com Jesus a possibilidade de mudança de vida, com Jesus a possibilidade de transformação de vida. Jesus, ele disse: importa-vos nascer de novo. E irmãos, nós seres humanos em Jesus podemos nascer de novo, mas precisamos reconhecer que somos pecadores, precisamos reconhecer que a nossa vida é de pecado, precisamos reconhecer que a nossa vida é egocêntrica. Nossa vida, por mais religiosa, por mais boas pessoas que sejamos, sem Jesus ela não presta. Porque a Bíblia diz: pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, Deus aprove a Deus salvar o mundo, não pelas boas obras do mundo, porque elas não prestam para nada, mas sim pela vida do unigênito Filho de Deus, que sem pecado morreu uma vez por todas, para todos os pecadores, para que todo aquele que nele crê seja salvo. Pelo que a Bíblia fala, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Pois que se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se faz confissão para a salvação, e com o coração que se crê para a justiça. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É o que a Bíblia nos mostra. Hoje, irmãos, há uma falsa adoração. Hoje, irmãos, os centros de culto, as igrejas estão adorando o homem, a criatura no lugar do Criador. Estão introduzindo o humanismo hedonista dentro da igreja, com suas músicas e mensagens voltadas exclusivamente para atendimento imediato às necessidades egoístas. São músicas que diz: restitui, Senhor, eu quero de volta o que é meu. Irmão, isso tem um contexto bíblico que fala disso, mas isso não é regra. Quem sou eu, irmãos, para dizer: Deus restitui, eu quero de volta o que é meu? Isso me lembra uma criança mimada
cuja mãe tirou um pirulito da mão dela e diz: mãe, eu quero de volta o que é meu, dá agora. Irmãos, o que é nosso está em Jesus, como já dissemos. E se está em nós, não há o que restituir, irmãos. Não há que se falar em restituição, a não ser que você tenha se desviado e esteja perdido. Se você for um desviado e perdido, muito bem. Mas se você for um servo fiel de Deus, não há que se falar em restituição. Irmãos, a igreja não deve se preocupar com aquilo que os mundanos e o mundanismo acham dela. A igreja deve prestar contas, não é o diabo, irmãos, é a Deus. É a Deus que nós prestamos contas. Não é o mundo e não é o diabo. O mundo nos odeia, glória a Deus por isso. É sinal que Jesus nos ama. O mundo não aceita a nossa mensagem, não crê na loucura da pregação, só que se esquece que aprova Deus salvar o mundo pela loucura da mensagem da cruz. Glória a Deus, glória a Deus. Não querem crer, lamento. Não querem frequentar, se percam. Mas a igreja não mudará a sua mensagem para agradar a quem quer que seja. Amém, Senhor. Aleluia. Glória Assim que deve ser. Glória a Deus. Porque a igreja não é volúvel, ela é uma coluna e um baluarte da verdade. Aleluia. Ela não se move de acordo com o mundo, ela se move segundo o Espírito de Deus, que é o Senhor absoluto da igreja. O mundo bate palmas para a igreja morta, sob o domínio do espírito de Jezabel. Porém, a igreja perseguida, verdadeira, sempre foi, sempre será perseguida, sempre será odiada, porque quem governa ela não é o príncipe desse mundo, mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A igreja verdadeira é objeto do ódio pelo espírito de Jezabel. Irmãos, esse espírito mais Jezabel, a Bíblia diz que ele matou os profetas do Senhor. E ela odeia os profetas do Senhor. Esse espírito odeia os profetas do Senhor, porque eles têm uma mensagem profética de confrontação. Glória a Deus. Eles dizem a esse espírito das trevas é o seu domínio sobre a igreja. Ele diz: assim diz o Senhor, nada, não, você não vai prosperar até que Deus mude essa história desse lugar. Quando você lê a Bíblia, estava lá Acabe, Jezabel, e Elias se mete no meio lá, e ele diz assim: escuta, Acabe, você deixou o Senhor, e sobre a minha palavra não vai chover sobre a terra 3 anos e meio. E assim, irmãos, eu quero dizer nesta noite, que sobre a palavra profética do Senhor, irmãos, não há de prosperar esse espírito das trevas, porque, irmãos, o Senhor levantará contra ele a sua bandeira, porque, irmãos, esses lugares, eles hão de ruir, essa feitiçaria há de cair por terra, esse espírito maligno há de se curvar, preste a Jesus de Nazaré. Não perdurará para sempre seu nome, mas será arriscado da terra. Não perdurará suas obras, seus servos se envergonharão. Glória a Deus por isso. Porque assim diz o Senhor, o Criador do céu, da terra e do mar, de tudo que neles há, aquele que a si mesmo deu seu Filho para salvar o homem pecador, e que constituiu a igreja, sua noiva, da qual ele morreu, para a purificar, para a lavar com seu próprio sangue. Assim diz o Senhor: Glória a Deus. converte-te ou morra, Aleluia. pereça para sempre nos quintos dos infernos. Não existe repescagem
mensagem: não existe segundo tempo, não existe purgatório, não existe reencarnação, não existe segunda chance. A Bíblia diz: porque ao homem está destinado a morrer uma única vez, e depois disso o juízo. Irmãos, a Bíblia diz que a ira de Deus vai levantar contra os filhos da ira, da impiedade, porque transformaram a glória de Deus em mentira, e adoraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Não tem escapatória, irmãos. Ou é Jesus ou é nada. Ou Ele é Senhor, ou o mundo é Senhor. Ou Ele é Deus, ou Baal é Deus. Exatamente como Elias falou no Monte Carmelo. Escuta, ó mundo. Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Escuta, igreja apóstata. Até quando você vai cochear entre dois pensamentos? Se Mamão é Deus, serve a Ele. Se Jesus é Deus, serve a Ele. Oh, irmãos, Malaquias termina com a promessa da vida de Elias. Elias veio com Jesus de Nazaré, mas Elias há de voltar, irmãos. Deus há de restaurar o ministério profético de Elias em nossos dias.